Fala galera, tudo bem? Estamos juntos para mais um tema que é pedra no sapato de muita gente. Soluções é o que a gente vai falar hoje. Bem, como a maioria dos temas, eu tenho uma porção quantitativa e uma porção qualitativa da matéria. Eu vou começar pela qualitativa, que faz um pouco mais de sentido, e depois a gente passa para a porção quantitativa, que é um pouquinho mais complicada. Bem, eu acho que eu não preciso falar muito sobre isso, que provavelmente vocês já viram em algum momento, como montar uma solução. Eu preciso de soluto mais solvente. Vale a pena só lembrar que geralmente as questões trabalham com o solvente água, que muitas pessoas chamam de solvente universal, pela quantidade de substâncias que podem ser dissolvidas nela. Tá? Então eu vou ter a água, que é o cara que está em maior quantidade, por isso ele é solvente, certo? Recebendo uma substância que é chamado de soluto. Pode ser um soluto iônico, pode ser um soluto molecular, um soluto covalente, dependendo da questão, a gente vai trabalhar com um soluto diferente, certo? Vamos começar relembrando um conceito importante que é o coeficiente de solubilidade. O que vem a ser esse cara? É uma quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. São 3 variáveis, tudo bem? Só que, como convenção, a gente costuma representar assim, ó. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do NaCl. Eu vou dizer a quantidade máxima de NaCl que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, no caso da água ser o solvente da questão, certo? A 25 graus Celsius. Eu tenho que especificar a temperatura. Por quê? Porque eu tenho variação no valor do coeficiente de solubilidade dependendo de uma variação de temperatura. Tudo bem? O que eu quero que vocês entendam em relação a isso é que isso daqui é um valor de referência para vocês trabalharem na questão. Como assim? Por exemplo, a questão vai começar sabendo que o coeficiente de solubilidade da NaCl é 35 gramas em 100 gramas de água. Somando-se 10 gramas de NaCl na água, essa solução é o quê? Saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo? Qual é o grande erro que as pessoas cometem? Pelo enunciado, dá a impressão de que você já tem 35 gramas e você está adicionando mais 10 gramas. Não é isso. Essa primeira informação que ele me deu é uma referência para eu relacionar com os 10 gramas que ele está adicionando na solução. Por exemplo, eu chego lá dentro da barca e tem uma placa, capacidade máxima, 1.300 pessoas. E aí eu te digo, ó, colocando 200 pessoas dentro da barca, a barca está cheia ou não? Então é isso que ele está fazendo. Ele te dá a informação no início, que seria a capacidade máxima da barca, no caso a gente chama aqui de coeficiente de solubilidade. Depois ele está dizendo quantas pessoas estão entrando na barca. Então adicionando-se 10 gramas de NaCl, essa barca vai estar cheia ou vazia? A solução vai estar saturada ou insaturada. Entendeu? Então cuidado que isso é um valor de referência para eu comparar com o que ele vai dizer depois. Bem, por que a temperatura tem que ser especificada? Eu já falei que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com a temperatura. E aí eu vou pensar em um aumento do coeficiente... Um aumento do coeficiente de solubilidade com o aumento de temperatura ou uma diminuição desse coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura. E aí eu abro, ó, 2 raciocínios que eu tenho que puxar. Talvez vocês ainda não tenham falado disso, mas existe um grupo de reações, certo? Que é favorecido com o aumento de temperatura. São reações que dependem de calor para acontecer. Elas dependem de absorção de calor para acontecer. Obviamente, se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais calor para essas reações acontecerem. Que grupo é esse? São as reações endotérmicas, ou seja, todo aumento de temperatura favorece reações endotérmicas. Então, quando eu olho um gráfico que tem um coeficiente de solubilidade ascendente com o aumento da temperatura, eu já posso dizer que esse cara em questão tem um calor de solubilidade endotérmico. Tudo bem? Então, ele vai ter sempre um gráfico ascendente de acordo com o aumento de temperatura. Agora, eu posso ter um cara que tem a sua solubilização prejudicada com o aumento de temperatura. É isso que reflete esse gráfico. E aí a conclusão que eu vou tirar é que esse cara, quando eu aumento a temperatura, como ele é prejudicado, o gráfico vai ser descendente e isso me indica que é uma reação exotérmica, ou seja, o calor de solubilidade desse cara é um calor exotérmico, um ΔH abaixo de zero, a gente vai ver isso mais pra frente.
Tudo bem? Fechou essa questão? Perfeito. Eu posso classificar uma solução de acordo com o coeficiente de solubilidade. Como assim? Na verdade, eu vou classificar tomando como referência esse coeficiente de solubilidade. Tá? Então, ó, vamos supor que esse cara aqui esteja marcando os 35 gramas de NaCl, que é o máximo que eu posso solubilizar em 100 gramas de água. Se o problema disser para você que eu coloquei exatamente 35 gramas de NaCl e ele pede para você classificar essa solução, então a quantidade que eu coloquei está respeitando o valor máximo trazido pelo coeficiente de solubilidade. Que tipo de solução é essa? Solução saturada. Foi? Então a solução saturada é aquela que respeita o valor trazido pelo coeficiente de solubilidade. Agora, se eu coloco menos do que o coeficiente de solubilidade trouxe para mim, ou seja, coloquei nesse caso aqui 32 gramas, eu tenho uma solução insaturada. É aquela solução que ainda não chegou ao ponto de saturação. Tudo bem? Ótimo. Se eu coloco, por exemplo, 37 gramas, coloquei mais do que o coeficiente de solubilidade. Até que provem o contrário, eu vou classificar essa solução como saturada com corpo de fundo ou saturada com precipitado. O que é isso? Aquele excesso, o que passou do coeficiente de solubilidade, não vai conseguir se solubilizar e aí vai precipitar e vai ficar no fundo do recipiente, certo? Então, se eu botei 37 gramas de NaCl numa temperatura em que o meu coeficiente de solubilidade é 35, eu vou ter 35 gramas em solução e 2 gramas formando o que eu chamo de corpo de fundo ou precipitado. Beleza? Qual é o grande erro aqui, ó? Muitas pessoas acham que saturada com corpo de fundo é a mesma coisa que supersaturada. Não é. Muito cuidado. Saturada com corpo de fundo é quando o cara simplesmente continua colocando soluto e ultrapassa o coeficiente de solubilidade naquela mesma temperatura ali, sem nenhuma variação. Agora, para eu formar uma solução supersaturada, o problema precisa me descrever um processo, certo? Olha o exemplo que eu coloquei, ó. Eu tenho aqui duas temperaturas diferentes. Obviamente, cada temperatura carrega um coeficiente de solubilidade diferente. Então, estou sempre usando o mesmo exemplo do NaCl, ó. 35 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, 40 gramas em 100 gramas de água a 35 graus Celsius. Isso daqui é só um exemplo, tá? Bem, se eu coloco 37 gramas a 25 graus Celsius, como é que eu classifico essa solução? Se eu ultrapassei o coeficiente de solubilidade, é saturada com corpo de fundo, certo? Aumentei essa temperatura de 25 graus Celsius para 35. O meu coeficiente de solubilidade agora é 40. Se eu tenho 37, eu tenho menos do que o coeficiente de solubilidade. Portanto, uma solução insaturada. Se eu simplesmente retornar à temperatura anterior, eu volto à classificação de saturada com corpo de fundo, porque eu volto a respeitar o novo coeficiente de solubilidade, certo? De 25 graus Celsius. Se o problema me descreve um processo em que esse retorno é diferenciado, como assim? É um retorno lento e gradual, sem grandes variações de pressão, sem grandes variações de umidade, num ambiente controlado, cheio de frescura, ele consegue dar tempo para o soluto se organizar na solução de determinada maneira que, mesmo voltando para a temperatura anterior, ele não volta ao coeficiente de solubilidade anterior. Ele desrespeita esse coeficiente e continua respeitando esse coeficiente, mesmo tendo voltado para aquela temperatura original, certo? Então, o que eu tenho que tirar disso daqui é toda solução supersaturada é uma solução que não possui corpo de fundo. Isso é essencial. Ela desrespeita o coeficiente de solubilidade da temperatura que ela está e, por isso, ela não apresenta corpo de fundo ou precipitado. Minha pergunta, isso daqui é estável? Claro que não, você está desrespeitando uma propriedade intrínseca do soluto. Então, se isso não é estável, pelo grau de instabilidade ser muito alto, se você provoca qualquer perturbação nesse sistema, se você der uma pancada no recipiente, ele volta a ser saturado com corpo de fundo e aquele excesso que estava em solução volta a precipitar. Tudo bem?
Foi, essa parte é um pouquinho difícil de entender, mas é importante saber que supersaturado é completamente diferente de saturado com corpo de fundo, porque esse cara jamais terá corpo de fundo. Foi. Para finalizar, dentro de propriedades coligativas, a gente tem um macete, tá? Que resolve a esmagadora maioria das questões. Olha, é um macete para você. Hoje eu trouxe um macete para você, tô engraçado demais. Então, ó, para você, eu preciso dominar cada um desses conceitos. O que é isso? Esse P, muita gente confunde falando que é pressão. Cuidado, não é nem pressão nem volume, tá? Eu vou explicar. Esse P vai representar para a gente a quantidade de partículas osmoticamente ativas. Quantidade não é uma boa palavra. A concentração de partículas osmoticamente ativas, tá? Como é que eu vou entender isso daqui? É a concentração de soluto que eu estou colocando na minha solução, certo? Então, ó, se eu aumentar a minha concentração de partículas, eu vou influenciar todas as minhas outras propriedades. Que propriedades? Esse V está representando pressão de vapor. Pressão de vapor a gente pode entender, claro, tá? Só para simplificar o raciocínio, pressão de vapor é a tendência que o solvente tem de passar para o estado gasoso quando está na presença de um determinado soluto, certo? Então, ó, se eu aumento muito a concentração de soluto, esse soluto interage com o solvente, ele prende o solvente na solução. E aí fica mais difícil do solvente passar para o estado gasoso. Então, vai ser menor a minha pressão de vapor formada, certo? Então, ó, aumentei a concentração de soluto, eu vou diminuir a minha pressão de vapor. Tudo bem? E aí, para vocês não esquecerem nunca mais, fiz uma seta para cima, vai invertendo os sentidos, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Se você começar com uma seta para baixo, não tem problema, só inverter a direção. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Desculpa, inverter o sentido. A direção é a mesma, tá? Beleza, então, ó, partículas osmoticamente ativas, que a gente pode entender como concentração de soluto, pressão de vapor, osmolaridade, que é aquela capacidade de absorver água, tá? Então, quanto mais soluto eu tenho, mais água ele puxa, maior vai ser a osmolaridade da solução. Foi? C é o ponto de congelamento e o E é o ponto de ebulição. Então, sempre que a questão trabalhar com qualquer uma dessas propriedades, você aplica o macete para você, que você consegue resolver sem grandes problemas. Beleza, galera? Só uma coisa. Lembrando que isso daqui é para comparar soluções com diferentes concentrações. Ou a mesma solução ao adicionar mais soluto, tá? Porque aí eu vou sempre comparar diferentes concentrações. Então ele vai dizer que uma concentração tem 0,5 mol por litro, a outra tem 0,12 mol por litro. E aí ele pergunta qual tem menor ponto de congelamento ou maior pressão de vapor. De acordo com essa variação de concentração que a gente consegue definir essas outras propriedades. Quando o problema trabalhar com uma mesma concentração, isso eu já vi direto, todo mundo erra isso. O problema pega a mesma solução e muda a altura em que essa solução está. Por exemplo, pega a solução ao nível do mar, uma questão que fala de café. Pega uma garrafa térmica com café ao nível do mar e sobe o Himalaia com essa garrafa de café. E aí ele pergunta se o ponto de ebulição é maior ou menor. Isso daí não é propriedades coligativas, porque ele está trabalhando com a mesma solução, com a mesma concentração de soluto. Isso daí é física, você vai pensar na coluna de pressão atmosférica. Então isso daqui é só quando eu tenho duas soluções com concentrações diferentes, tá? Isso é um recado importante que eu queria deixar para vocês. Valeu!